Então veja que por causa do pecado de um homem, toda aquela nação israelita sofreu. Assim como um país onde o governante dita leis, aprova leis, né, incentiva coisas erradas. Então um governante que não teme a Deus, que não tem noções bíblicas, ele pode prejudicar toda uma nação. Ele pode aprovar leis aí que vão permitir que as pessoas sejam aí macumbeiros, feiticeiros, que consultem espíritos adivinhantes, consultem mortos. Ele pode apoiar religiões desse tipo. Ele pode colocar esse tipo de coisas também dentro da própria educação. Então nós vamos ver aí a pergunta número 5, que vem aí dentro da primeira parte: o pecado de um afetou a todos. Então o que Deus havia advertido a Israel sobre os despojos de guerra de Jericó? Que ninguém poderia lançar a mão dos despojos de Jericó, pois haviam sido declarados anátemas pelo Senhor. E, infelizmente, não foi o que Acã fez. Ele pegou ali a capa babilônica, 200 ciclos de prata, e pegou também uma cunha de ouro. Número 6, a pergunta número 6, ela começa aí com o que o Senhor disse: porém a cidade será anátema ao Senhor, ela e tudo quanto houver nela. O que quer dizer o termo anátema ou interdito? Então significa coisa consagrada ou interditada. Trata-se de objeto consagrado incondicionalmente a Deus e proibido para uso ou apropriação do homem. O anátema às vezes tinha que ser queimado ou totalmente destruído. Se o anátema era consagrado ao Senhor, tornava-se maldição para os que se apropriassem ou dele se utilizassem. Quando é consagrado a Deus, ao próprio Deus, o Deus verdadeiro, se alguém pegar isso, é um pecado terrível. Ele vai sofrer maldição por causa disso. E quando não é ao próprio Deus, mas a um outro Deus, esse objeto, essa coisa consagrada a esse outro Deus, que não é o Deus verdadeiro, se torna também uma maldição para quem possui, para a sua família, para tudo. Por isso que as imagens de escultura são objetos que atraem maldição sobre as pessoas. Então é isso que diz em Romanos capítulo 1. Eles amaram, adoraram e serviram mais a criatura do que a Deus. Fizeram para si imagens de escultura, né? E serviram e adoraram, se ajoelharam diante dessas imagens, beijaram essas imagens, conversaram com essas imagens. Como é que pode? Isso atrai a maldição sobre a vida da pessoa e sua família. Então, devemos destruir essas coisas, acabar com isso nas nossas vidas. Na pergunta número 7, o que aconteceu com Acã e Israel referente ao anátema? Então, Acã se apossou indevidamente daquilo que era exclusivo do Senhor. A ganância de Acã levou toda uma nação ao pecado e sofreu uma humilhante derrota diante do exército de Ai. Então, se era consagrado a Deus, era de Deus, Acã não podia pegar. Se era consagrado aos deuses, Acã não podia pegar, porque ele não servia a deuses. E nem se ele poderia pegar uma coisa que era de um Deus falso. Se era um Deus falso, deixa o Deus falso, queima o Deus falso junto com as coisas dele, porque ele era do povo de Deus, o Deus verdadeiro. Então a ganância, a ambição, a cobiça, né, de ser maior do que os outros, de ser melhor do que os outros, de ter ali uma fortuna escondida, quando ele possuísse então a sua terra, o seu lugar, ele seria o homem mais rico da região. O desejo então de possuir riquezas, né? O amor ao dinheiro, a Bíblia já diz, é a raiz de todos os males, esse amor ao dinheiro. Ter dinheiro não é o pecado, mas amar esse dinheiro acima de Deus, desobedecer a Deus para ter esse dinheiro, esse é o pecado terrível. Número 8, então, para completar, o crente em Jesus deve afastar-se do pecado e das coisas que prejudicam sua comunhão com Deus e maculam direta ou indiretamente a Igreja de Cristo. Pois é um conselho para todo crente: afastar-se do pecado, se afastar de todas as coisas que prejudicam a sua comunhão com Deus. Então, uma novela prejudica, está ensinando ali pornografia, existem cenas de nudez, prejudica a sua comunhão com Deus.
A maioria dos filmes prejudica a sua comunhão com Deus. Festas mundanas como o carnaval prejudica a sua comunhão com Deus. Namoros escandalosos prejudica a sua comunhão com Deus. Então você deve olhar o que prejudica, o que está atrapalhando a minha comunhão com Deus. E eu devo me afastar disso. Eu devo dar mais tempo para Deus na minha vida. Ocupar, se possível, o tempo todo com Deus. O tempo todo orando, conversando com Deus. O tempo todo buscando coisas que edificam a sua vida. É isso que deve fazer. Preencha os espaços vazios da sua vida com Deus. E não com as coisas do mundo. E não com as coisas que afastam você de Deus. Número 9 aí. Quem era Acã? Então, Acã era descendente de Judá. Acã, membro da tribo da qual nasceria Davi e depois Jesus. Acã no hebraico, o seu nome significa perturbação. Acã era dominado pela avareza e ambição. E Acã apropriou-se de alguns utensílios declarados anátemas. Número 10 aí. Acã apropriou-se de alguns utensílios declarados anátemas. Quais foram? Então, uma capa babilônica, 200 ciclos de prata e uma cunha de ouro. Foram então os objetos do desejo de Acã. Veja bem, que muitas vezes nós dizemos assim: o peixe morre pela boca. Mas não é correto esse ditado. O peixe morre pelos olhos, é o desejo. Ele vê a isca e corre atrás da isca para comer. Assim também, o pecado nasce na pessoa. É o desejo, a concupiscência dos olhos. Depois o desejo de experimentar, que é a concupiscência da carne. E o desejo de ser maior, de ser melhor do que os outros, de se engrandecer, que é a soberba da vida. Então, número 11, complete. O pecado de Acã resultou em graves consequências para a família de Acã e para toda a nação israelita. Isso é, trouxe perturbações coletivas. Tenhamos, pois, cuidado com a nossa vida espiritual, a fim de que nossos pecados não sirvam de escândalo e estorvo para toda a comunidade cristã. Então nós devemos tomar todo o cuidado para não fazermos nada que vá escandalizar os irmãos, que vá atrapalhar o bom andamento da obra de Deus, da evangelização dos povos. Número 12 aí, como Deus vê o pecado? Então Deus vê o pecado como maldito, repulsivo, virulento, destruidor. Todo pecado é iniquidade. 1 João 3,4. Vamos a 13, pergunta 13, que é para completar. A igreja é um corpo com muitos membros, isto é, nela há, em um só tempo, unidade e diversidade. 1 Coríntios 12, 27. Um crente pode vir a pecar contra si mesmo e também contra a congregação a qual ele está vinculado. Todo Israel foi castigado em consequência do pecado de Acã. Israel pecou e até transgrediram o meu conceito que eles tinham ordenado e até tomaram do anátema e também furtaram, pelo que os filhos de Israel não puderam subsistir perante os seus inimigos. Então veja aí o exemplo de Acã, que não deve acontecer na igreja. Então todos devem se preocupar com isso. Pecou, peça perdão, reconcilie-se, tire a capa. Sempre a capa na Bíblia é coisa terrível. A capa de José é que fez a divisão entre ele e sua família. A capa de José é que ficou nas mãos da esposa de Potifar. Olha, até a capa de Jesus, que era o seu manto, né? Ficou ali com soldados e foram disputar um com o outro ali, quem ficava com a capa, né, com o manto de Jesus. E aqui a capa babilônica foi aí o objeto de desejo, de cobiça, de ambição de Acã, que trouxe o pecado a Israel e foi culpado de toda aquela derrota que Israel passou para a cidade de Ai. Também a capa, vamos ver aí os cegos, né, de Jericó, vamos ver ali que tiraram a capa. A capa estava atrapalhando eles, estava fazendo com que eles estivessem à beira do caminho e não no caminho correto. Fazia com que eles estivessem afastados de Jesus. Eles tiraram a capa e foram de encontro a Jesus. Deixaram a capa para lá. Então retire essa capa. Muitas vezes a capa que você está usando está encobrindo o seu pecado. Essa capa que é só a casca, a pessoa olha e vê a capa,
mas você não é isso. Você não está vivendo a vida cristã correta. Retire essa capa. Número 14 aí, Josué 7:1 afirma que a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Isso significa que, embora Deus ame o pecador, não suporta o pecado. Sua santidade e justiça reagem vigorosamente contra ele. A palavra de Deus ensina-nos que esta ira se manifesta do céu sobre toda impiedade e injustiça dos homens. E você pode ver que a ira de Deus sobre o pecado é tamanha que quando Jesus estava com os nossos pecados sobre ele,